Bom, se a gente for pensar a ideia do evento como a internação compulsória, e eu resgatei um pouco a ideia da internação sem consentimento, até para a gente abrir um leque um pouquinho maior do nosso enfoque. Então, quando nós vamos pensar dentro da dinâmica de drogas, o primeiro aspecto é a gente entender que a história natural que a gente poderia ter de evolução da droga seria, se pensarmos que boa parte das pessoas não usam drogas e algumas que usam eventualmente sem algum problema e sem dependência, e que destes uma parte acabaria desenvolvendo problemas ainda sem dependência, que seriam em torno de 30% da nossa população. E destes que usam com problemas, e nesse total nós teríamos de 10 a 13% desenvolvendo hoje algum grau de dependência. Nessa dependência, 65% seriam dependentes leves, 25% com uma dependência moderada e 10% com uma dependência grave. Hoje o que se tem preconizado é que quem tenha problemas ou dependência leve, invariavelmente atendimento ambulatorial. Os que apresentam uma dependência moderada e que têm uma estrutura sociofamiliar adequada podem ser atendidos ambulatorialmente. E os que apresentam dependência grave ou dependência moderada, com falta de apoio psicossocial e familiar, seria a indicação, então, de uma abordagem integral. Destes que precisam tratamento em si, 90% então teriam um tratamento ambulatorial, e falamos em internação em 10% da população de dependentes em si. E quando nós pensamos então nesta dinâmica, vamos entender como essa droga tem feito uma ação e por que é difícil esta abordagem então. Então, se nós pensarmos alguém com desejo de consumir uma droga, a hora que ele usa essa droga, ela atua na via de recompensa de dopamina com efeito direto, produzindo um prazer. Esse prazer mobiliza aumentar o desejo de usar a droga, e assim sucessivamente. Então, a gente diz que uma parcela dessas pessoas que apresentam um uso de drogas começam a desenvolver um quadro de tolerância, necessitando uma frequência e quantidades maiores para obter o prazer. E se inicialmente ele tem um prazer em jogar futebol, em pescar, em ouvir música, ele começa a associar esse prazer à droga. E a partir de um momento que ele cria a dependência, ele não consegue mais ter o prazer nessas atividades se não houver a droga presente. E ele passa a vincular a vida dele como ponto central na droga. Se por algum motivo ele busca uma abstinência, que ele não usa a droga mesmo tendo o desejo, diferente do que ocorre conosco, usuários ocasionais de álcool, ou bebedores sociais, ou eventualmente usuários de algum tipo de droga ocasionalmente, que voltaria ao circuito de recompensa normal, este indivíduo com dependência passa a bloquear esse sistema, fazendo com que, ao invés de ele voltar ao normal, ele apresenta um desprazer. Então, ele usa a droga em busca do prazer e, quando falta a droga, ele tem um desprazer. Esse desprazer acaba criando efeitos negativos que impulsionam ele à ideia de voltar a usar a droga. Então, ele usa a droga em busca de prazer e não consegue parar de usar a droga pelo desprazer que a falta lhe faz. Dentro dessa característica, se nós formos pensar fisiologicamente, quando o indivíduo usa alguma substância ocasionalmente, ele tem duas possibilidades. Ele usa essa substância e sente-se melhor ou sente-se pior. Eu sempre coloco que ninguém vai experimentar uma droga para ficar como ele está. Para eu estar como eu sou, não preciso de substância nenhuma. Então, a busca é a mudança. Ele ficar diferente do que ele é e, muitas vezes, tentar ficar igual ao que os outros são. Quando este efeito é negativo, ele não busca continuidade, porque ele não vai usar alguma coisa em busca de desprazer, mas sim em busca de prazer. À medida que ele tem o uso, passa o efeito, ele volta ao normal. Na repetição, com uma frequência dentro desse processo, ele desenvolve a tolerância.
ele usa uma quantidade maior e volta ao normal. Então, a gente coloca que um sintoma, talvez inicial, de alguém que vai desenvolver problemas com a substância é aumento da resistência. Todo jovem que bebe mais do que seus amigos e não fica embriagado é o provável dependente de amanhã. O sujeito que se embriaga e no dia seguinte não tem o efeito da ressaca é o provável dependente de amanhã. E assim funciona para qualquer substância. Então ele desenvolve uma tolerância e mesmo ele ingerindo uma quantidade maior, passa o efeito e ele volta ao normal, até ele começar a ter intoxicações, que mesmo com intoxicações, passa o efeito, volta à atividade normal, diferente dos usuários ocasionais, os bebedores sociais. Nesse processo, as intoxicações passam a se tornar mais frequentes e com isto ele busca a droga e ele fica num limiar. A quantidade inicial não lhe é mais suficiente para ele ter o prazer buscado. E esse prazer está no limiar da intoxicação. Então ele passa a toda vez sair, usar uma quantidade e chega à intoxicação. E eu brinco dizendo sempre que o dependente, por exemplo, de álcool, ele não diz, hoje eu vou sair para tomar um porre. Ele diz, eu vou sair para tomar só uma cerveja, só mais uma, e ele não consegue parar, porque a grande dificuldade dele está no limite. Então, a necessidade de prazer dele está muito próxima da intoxicação. Com isso, essas intoxicações se repetem até que ele começa a ter o mal-estar. Então, a partir de um tempo de uso, que é variável de droga para droga e de resistência orgânica individual de cada um, ele começa a ter sintomas negativos após este uso. E por ele não suportar o desprazer, ele passa a usar com o objetivo de voltar ao normal. Então é o sujeito que acorda de manhã com tremores e vai beber para parar o tremor. É o sujeito que não consegue dormir à noite, ele vai beber ou vai fumar maconha para baixar a ansiedade e para dormir. E assim sucessivamente. Então ele começa a usar com a ideia de voltar ao normal, mas ele perde o limite de quando ele parar e ele tem uma nova intoxicação. Passa o efeito, ele volta sentindo-se mal. E aí ele vai buscar usar a droga para voltar ao normal. Como ele não tem mais essa possibilidade, a hora que ele usa a droga, ele passa para o outro extremo. Então, nós não temos mais o indivíduo em um funcionamento normal. Ele está sob o efeito de droga, ele está com um funcionamento, sem o efeito de droga, ele está em outro funcionamento, ambos distante da normalidade funcional dele. Então, isso nos caracteriza muito próximo de várias patologias psiquiátricas, tanto que se preconiza que só podemos fazer um diagnóstico psiquiátrico que não dependência a partir de 75 dias de abstinência do álcool ou da droga, porque as comorbidades que existem muitas vezes podem ser sintomas do efeito da droga e não puramente uma comorbidade. Embora saibamos que o índice de comorbidades antes até do uso da droga é bastante significativo, principalmente transtornos de humor, de ansiedade e de personalidade. Agora, se nós pensarmos dentro desses sinais fisiológicos, poderíamos entender um pouco a psicodinâmica desse usuário de drogas, que nos torna um pouco mais difícil a abordagem deste nosso cliente. Então, se pensarmos nessa dinâmica entre o usuário e a família, vamos imaginar alguém com 40 anos de idade, eu vou pegar o álcool como referência para depois te estender para outras drogas. Um sujeito com 40 anos de idade, a hora que ele começa a usar o álcool, o comportamento é como se ele tivesse 20 anos. Tudo está ótimo, tudo é 10. Se ele continua bebendo, o comportamento é como de 15. Tudo está bem, desde que seja do jeito dele. Ele é o dono da verdade, só ele tem razão. Se ele bebe mais um pouco, dá a impressão de 5 anos. Se continua bebendo, como 2 anos. E se ele se intoxica, como 1 mês. Perde controle motor, perde controle de esfíncter, se urina, defeca, vomita, dorme de roupa, não faz a sua higiene. Então, como se houvesse uma regressão funcional a nível de sistema nervoso central. Se pensarmos outras drogas que não o álcool, ele transita entre
a sua adolescência. Então, é como se o indivíduo, mesmo com 20, 30, 40 anos, permanece em uma crise de adolescência, pelos seus comportamentos, pelos seus relacionamentos e pelo seu controle da sua vida. Isto, naturalmente, gera um processo de culpa. Esta culpa, como o dependente tem uma grande dificuldade em lidar com frustração e com a tolerância da espera, ele desenvolve ou intensifica o mecanismo de negação, que é ele está com hálito alcoólico e diz que não bebeu nada, está com a pupila dilatada e que não usou maconha. Então, muito mais do que tentar nos enganar, é ele tentar se convencer do que está acontecendo com ele. Isso dura um tempo, esta culpa aumenta e ele desenvolve uma racionalização, que é, não, eu uso, mas é só maconha, maconha natural, faz menos mal do que o cigarro, todo mundo fuma, eu paro a hora que eu quiser, eu só bebo cerveja, eu não tomo destilado, eu nunca prejudiquei ninguém. Então ele desenvolve mecanismos de defesa para se autoproteger da culpa. Isso dura mais um tempo, a culpa intensifica e ele desenvolve uma projeção. Geralmente essa projeção inicia-se para a família criando esse mecanismo para não sentir esse processo também nega, a família não consegue perceber que alguma coisa está errada com ele. Essa negação se desenvolve em uma racionalização, onde a família cria desculpas de por que ele está bebendo. Ah, não, isso todo jovem faz, é próprio da adolescência, é uma fase, vai passar. Não, ele está com um problema no trabalho, é um problema financeiro. Então a família tenta justificar o porquê do comportamento dele. Até o momento que isso se torna insustentável e a família projeta geralmente nos amigos. Se não fosse o pessoal do futebol, ele não estaria bebendo, se não fosse os amigos da faculdade, ele não estaria fumando, se não fosse o namorado, se não fosse a namorada, se não fosse o local que ele trabalha. Então a família projeta esta culpa em terceiros. Isso automaticamente gera na família um sentimento de pena. Pena de coitado do nosso familiar que está usando álcool e drogas por causa das más influências, das más companhias, e quando a família desenvolve a pena, passa a cuidar dele não mais como alguém de 40 anos, mas como alguém de 5, 2, 1 mês. Ele não consegue recolher o carro, recolhe o carro, põe na cama, telefona para o trabalho, justifica, protege, ele dá um cheque sem fundo, vai lá e paga a conta, ele xinga o vizinho, vai lá e pede desculpas, ou seja, a família passa a protegê-lo. Mas assim como protege, também não quer que ele viva como 20 e 40 anos, ou seja, não pode sair de casa, não pode ficar com o carro, não fica com dinheiro, não atende o telefone, não sai com os amigos, não pode ir em festa. Isto gera nele uma raiva. Na raiva, ele passa a agredir a família, ou por atitudes, ou por palavras, ou fisicamente. Quando essa agressão aparece, diz, bom, eu estou fazendo tudo para ajudar, e ele ainda vem com essa agressão, a família fica com raiva. Na raiva, a família agride a ele, ou por atitudes, ou palavras, ou às vezes fisicamente. E aqui, muitas vezes, a família vai buscar ou um profissional para interná-lo, não como uma ideia terapêutica, mas como um castigo para que ele possa ter, ou faz uma queixa policial, ou se queixa ao serviço social da empresa, para que tomem uma providência contra ele. Quando isto ocorre, passa-se um período, ele, vendo esse processo, passa a desenvolver uma pena dele e da família. Quando isto ocorre, ele vai lá e se desculpa com a família, diz, agora eu prometo, eu nunca mais vou beber, agora caiu a ficha, agora eu percebi, agora eu sei que eu não posso. A família desenvolve uma pena. Quando a família fica com pena, vai lá e retira ele de alta da clínica, retira a queixa, vai para o serviço social da empresa, diz que não tinha nada a ver com aquilo, que ela que não estava bem, ou seja, passa a desenvolver um processo que nesta pena passa a protegê-lo de novo e diz, bom, graças a Deus isso não vai mais acontecer, agora resolveu a nossa vida. Mas fica sempre pensando qual vai ser o próximo momento da recaída e fica na expectativa da próxima recaída e começa a controlar ele da mesma forma como enquanto ele vinha usando. Isso gera uma raiva, que na raiva ele passa a agredir a família,
a família, sentindo esta raiva, se sente agredida e fica com raiva dele, volta o quadro, aumenta a culpa dele, que aumenta a pena dele, que volta todo o processo. Então, esta é uma dinâmica da manipulação, onde nós temos duas patologias, do dependente e do codependente, que muitas vezes é tão complicada que nós, enquanto terapeutas, temos a dificuldade de nos inserirmos dentro dessa dinâmica. E temos que ter o cuidado exatamente para não entrarmos na mesma manipulação, ou de um ou de outro.